Meus amores, boa tarde. Na aula de hoje, vamos falar de renascimento. Só que é importante esclarecer que quando a gente fala de renascimento, nós estamos falando de renascimento cultural. Por quê? No final da Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, ocorreram 3 tipos de renascimento. O renascimento comercial, o renascimento urbano e o renascimento cultural. Pegando esse importante gancho, vamos entender como se deu o renascimento cultural. Pois bem, conforme ocorreram renascimento comercial e urbano, a burguesia estava ansiosa por uma legislação que legitimasse a sua atividade, para que ela não agisse na clandestinidade e nem ficasse sendo importunada por senhores feudais. Então, na busca por essa legislação, ela recorreu aos livros aonde havia um tempo atrás, que havia o funcionamento do comércio. Que tempo era esse? Durante a Antiguidade Clássica, na cidade de Roma, tá? Então, ao tomar contato com esses livros, a burguesia não só tomou contato, não só encontrou as legislações que ela desejava, como também encontrou um outro tipo de cultura, uma cultura onde o homem era o centro da cultura, tá? Diferente da cultura medieval, pois na cultura medieval, quem estava no centro da cultura era Deus. Então podemos falar que no movimento renascentista, eles admiraram aquela cultura greco-romana, aquela cultura da antiguidade, aonde o homem estava no centro, ou seja, uma cultura antropocêntrica humanista. Enquanto que na cultura medieval, aquela cultura que eles não admiravam muito, até porque chegava a criticar a atividade deles devido à prática da usura, a cultura medieval era uma cultura teocêntrica, onde Deus estava no centro de tudo. Então, os burgueses passaram a valorizar essa cultura antropocêntrica, até porque, como eu disse anteriormente, a cultura teocêntrica, por mais que eles ganhassem dinheiro, eles estavam imóveis no estamento a que eles estavam, o terceiro estamento. Ou seja, por mais que eles ganhassem dinheiro, a estrutura medieval, a estrutura de divisão social da sociedade medieval não deixava que eles ascendessem, fizessem um movimento de subida. Aí, quando eles tomam contato com a cultura da Idade Antiga, da cultura antropocêntrica, eles veem uma cultura onde haviam seres humanos com características de deuses, seres humanos filhos de deuses, né? Seres humanos e deuses que também traíam, que também faziam coisas erradas, ou seja, deuses que tinham atitudes e atributos humanos. Então, vamos pensar dessa maneira: os deuses estão em cima, né? Os seres humanos estão embaixo. Então, na cultura greco-romana, esse movimento de aproximação dos deuses dos homens era um movimento de subida. Então, isso tinha tudo a ver com o desejo da sociedade burguesa, principalmente, dos burgueses da Idade Média, esse movimento de subida, né? Esse movimento aonde eles poderiam ascender na pirâmide social. Da mesma forma que os seres humanos na Grécia poderiam ascender de seres humanos para deuses, os burgueses
da Idade Média tinham esse sonho também de ascensão, mas isso dentro do contexto da pirâmide social, tá? Outro aspecto importante do iluminismo é que os próprios nobres também passaram a admirar muito, desculpa, falei iluminismo, que fala de renascimento. É porque o iluminismo, digamos que o iluminismo ele é o ápice do renascimento, do movimento renascentista. Ele começa com o movimento renascentista. Só que o iluminismo ele foi mais perigoso porque ele passa a querer compreender os fenômenos na política. Enquanto que o renascimento cultural não. Renascimento cultural, ele passa a se preocupar com os fenômenos da natureza, os fenômenos de expressão, ou seja, surgiram figuras como Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Grandes pintores, grandes escultores, que passaram a valorizar o aspecto de expressão cultural, um aspecto de identificação mais correta, mais coerente com o que os cercavam. Pois o ser humano iluminista, ele era aquele ser humano renascentista, ele era aquele ser humano bastante preocupado com tudo aquilo que estava ao seu redor, com ele próprio e também com a natureza, né? Diferente do homem medieval, que só pensava no céu, só pensava em agir de maneira correta, em ser uma pessoa virtuosa, para que quando ele morresse fosse para o céu. Céu, 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 e tinha um medo danado do inferno. Ou seja, a cabeça do homem medieval era céu e inferno, enquanto que a cabeça do homem renascentista, ele já passava a notar mais o mundo, a realidade, né, o que estava à sua volta. E essa expressão é muito nítida nas pinturas, por exemplo, né, nas esculturas, onde os renascentistas desejam explorar de maneira mais clara a realidade que os cercam, estudando como o fenômeno das pinturas, o fenômeno das dimensões, né? Por exemplo, uma pintura medieval parece uma coisa parada, né? Uma coisa colada na tela, enquanto que uma pintura renascentista tem profundidade, você imagina outras coisas olhando a pintura, você imagina que eles pintam um monte, né? A pintura medieval, um monte, pá, aquele monte colado. Só que a pintura renascentista, eles pintam um monte e já despertam a curiosidade das pessoas saberem o que existe por detrás daquele monte, tá? Então, destacaram-se os pintores Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, que foram patrocinados pela igreja, e suas belas ordens de obras de arte de preços incalculáveis se encontram na cidade do Vaticano, tá? É importante também frisar que o Renascimento foi um fenômeno que começou na Itália, né, nas cidades italianas, até pelos mosteiros ali, conforme eu falei com vocês no início da aula anteriormente, porque os burgueses passam a procurar essa cultura da antiguidade, essa cultura que legitimasse a atividade comercial deles. E a cultura da antiguidade, os livros da antiguidade, estavam guardados nos mosteiros, né? Estavam guardados principalmente nas grandes igrejas, nos grandes mosteiros que estavam em Roma. Então, o movimento renascentista, ele começa nas cidades italianas. Tá bom, meus amores? Então, tá acabando o tempo de vídeo. Eu acho que dessa vez a gente consegue só mais esse tempo, consegue fechar. Curte o canal, se inscreve no canal, tá bom? Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima aula.